Fala galera, sejam muito bem-vindos ao Papo na Boa para mais um episódio, né? Hoje eu vou receber mais uma grande mulher, eu vou falar um pouquinho dela, ela realmente é uma mulher forte, empoderada e além disso é diva, tá? Então hoje o papo vai ser bem legal, tenho certeza que para a mulherada que assiste, acompanha o Papo na Boa vai acrescentar demais, né? E eu resolvi, já falei isso aqui, vou repetir, no mês de março eu resolvi fazer todos os episódios com mulheres que eu admiro, que inspiram outras mulheres, né? Mas antes da gente começar o nosso Papo na Boa, eu vou falar aqui dos nossos patrocinadores aqui que ajudam a tudo isso a acontecer. Primeiramente a Shanti Massoterapia, que é um espaço que cuida de você. Se você quiser relaxar, sair um pouco dessa rotina maluca do dia a dia, vai lá, tem drenagem linfática, tem massagem modeladora, tem massagem relaxante, ali no Cocó, preço acessível, profissionais super qualificados, e você vai sair de lá zerado. Tem também a nossa grande Junesse, né, que tem uma empresa americana que tem suplementos e cosméticos que te ajudam a te deixar mais jovem, mais saudável e mais bonito, né? Quem que não quer, né? E o apoio da grande Rádio Ceará News, que está aqui nos estúdios da Ceará News, que tem todos esses equipamentos que ajudam a fazer o Papo na Boa. Então, sem mais delongas, hoje vamos receber a nossa Paula Queiroz, a nossa famosa diva. Dá umas boas-vindas pra galera aí, se apresenta, porque hoje eu tô animado. Gente, é sempre muito, muito legal atender ao convite desse grande amigo. Gente, coisa boa, começando aqui esse papo com toda essa energia, todo esse astral. E vamos que vamos, né, Eric? Show. Conheço a Paulinha já tem um tempo, né? Eu já participei de alguns treinamentos que ela ministra já sobre marketing digital, sobre vários outros assuntos. A Paulinha é psicanalista, né? A gente vai falar isso, um pouquinho da tua história, como tu chegou até hoje ser mentora de várias mulheres, né? Mentora, inspiração e bem focado em relacionamentos, né? Então, eu lembro que alguns treinamentos que a gente fez, eu sempre achei você uma excelente comunicadora, né? Então, isso facilita das pessoas gostarem e se identificarem, né? Mas como que tu chegou, você é psicanalista, vou até te perguntar um pouquinho do teu background, como é que tu chegou hoje em ser mentora de mulheres? Você sabe que eu acredito que a vida vai preparando a gente, vai mostrando qual é a nossa missão de vida. E eu acredito nisso muito forte, que quando a gente não está vivendo o nosso plano divino, as coisas não fluem, parece que as coisas ficam travadas. E eu passei várias fases da minha vida em que eu tinha a sensação que tudo estava travado, nada fluía. E engraçado que quando eu conheci o Eric, eu acho que a gente já se conhece, sei lá, uns 6 anos, por aí, né? E eu estava bem nessa minha fase ainda de lagartinha, ainda olhando para um lado, olhando para o outro, mas no fundo do meu coração eu já sabia que eu tinha um chamado muito forte para mostrar horizontes para outras pessoas. Na minha jornada eu tive que me reconstruir durante muitas e muitas vezes, finalizei muitos ciclos na minha vida, e chegou um momento em que eu estava com 2 filhos pequenos, né, 2 malinhas para cuidar. Isso, eles tinham quantos anos, os 2? A minha pequenininha tinha 9 meses nessa época, foi o momento que... E o meu filho pequeno de 6 anos, eu decidi parar com tudo. Eu decidi olhar para o que eu estava construindo e tendo como termômetro principal o coração, que estava muito sofrido, muito machucado, um relacionamento muito tóxico que eu vivia já há mais de 10 anos. E foi quando eu decidi parar tudo e buscar formas, né, de viver uma vida que tivesse mais sentido, que tivesse mais propósito. E aí nisso eu comecei a buscar conhecimento, buscar informações, buscar mentores, né, e que foram me apontando um caminho de reconstrução. E foi quando eu passei por um processo de autoconhecimento muito profundo e que eu acessei realmente quais eram as raízes do que me fazia sempre me conectar com pessoas tóxicas, com relacionamentos destrutivos, com relacionamentos em que eu me colocava sempre, sabe, na soleira da porta, autoestima detonada. Quem via de fora achava que estava tudo maravilhoso, mas só eu sei o que eu carregava dentro de mim. E nesse processo eu senti, poxa vida, como seria ajudar outras pessoas também nesse movimento, né, a se reconectarem com a sua essência, a se reconectarem com o seu propósito de vida e terem como compensação, né, como plus,
viver um relacionamento saudável, porque eu sei que para os homens a pegada é diferente do coração. O foco do masculino é muito vamos fazer, vamos produzir, vamos ganhar dinheiro, mas o feminino, não que o relacionamento não importe, mas é como se para nós mulheres esse pilar do coração ele tivesse um peso muito maior sobre todas as outras coisas que a gente faz. Então, para mim, pesava demais arrastar um relacionamento que não tinha mais sentido. E aí foi quando eu comecei, finalizei aquele relacionamento e voltei do zero. Voltei para a faculdade, fui buscar especialização. Nessa época você trabalhava já com o quê? Nessa época dessa fase, quando você vai começar a buscar conhecimentos, mas nessa época você trabalhava com o quê? Eu tive empresa com meu primeiro parceiro, meu primeiro marido. Eu vim de São Paulo depois dessa separação. Lá nós tínhamos empresa. Eu cheguei a liderar mais de 35 funcionárias dentro da empresa. A gente era distribuidor de semijoias, enfim. Ou seja, já era um empreendedor, já era empresário. Eu digo que eu comecei a empreender com 14 anos de idade. Quando eu vendia bijuteria na escola. Pô, sério, na escola? Na escola, já ganhava dinheiro. Sempre gostei muito, cresci vendo meu pai empreendendo desde pequena. E sempre tive essa vontade, assim, de não me fixar a algo que me colocasse um teto. Eu sempre quis voar. Afinal, o lucro é melhor do que salário, né? Salário tem um teto, mas o lucro depende do seu resultado. Fora a adrenalina, né? De você, poxa vida, esse mês pode ser que eu me surpreenda para mais ou para menos do que eu estou esperando. Então, isso é algo que me motiva muito. Essa imprevisibilidade, essa adrenalina do poder fazer mais e alcançar os objetivos que eu quiser. Então, eu comecei a empreender muito cedo, pequena ainda, com 14 anos. Com 18 anos, eu já tinha empresa, já com 2 funcionárias. Caramba. Já era independente dos meus pais. Então, mas qual era o peso de Paula Queiroz? Qual era o lado apodrecido da história? Coração, relacionamentos era o meu calcanhar. E é por isso que quando eu passei por todo esse movimento de me reinventar, eu não foquei em ajudar mulheres a ganhar dinheiro. Poderia muito bem ter expertise nisso. Você voltou para si mesmo no começo, né? E foquei naquilo que era o meu grande calcanhar, porque quando eu me vi com 30 e poucos anos, casada já há 10 anos, 2 filhos, gestora de uma empresa grande, cheguei a ter mais de 5.000 distribuidores espalhados pelo Brasil, mas infeliz. Eu olhava para aquela vida que eu vivia e dizia, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Porque era uma relação muito tóxica, muito adoecida, né? E não falando mal dele, pelo contrário, uma pessoa que eu admiro muito, mas nós não tínhamos condições de viver um relacionamento saudável naquela época. Então, era como se eu morava numa mansão, eu trocava de carro todo ano, eu ganhava dinheiro, era independente, mas eu não me sentia realizada. E eu estava vendo que eu estava criando os meus filhos e que eu ia passar tudo isso para eles. Brigas, conflitos, desarmonia em casa. Sim. E foi quando, nesse momento, né, teve um grande chamado para olhar para dentro de mim, que culminou com a perda da minha mãe. Isso foi um clique, um gatilho para você falar, eu tenho que movimentar, eu tenho que buscar o que eu quero, porque... Quando a gente perde essa base, né, que é a nossa referência de vida, né, a pessoa que nos deu a vida, a gente para fazer uns raciocínios, assim, tipo, o que eu estou fazendo aqui? Para que eu estou vivendo? E eu comecei a ter esses questionamentos, assim, do nada, né? E com um vazio, eu passava por estados de depressão, enfim, era bem punk nessa época. E fui buscar ajuda. Eu sei que, de repente, eu me vi em São Paulo, nessa época eu já estava morando de novo aqui em Fortaleza, e fui com os meus 2 filhos para São Paulo. Passei por um final de semana lá que foi assim... Eu reencontrei Deus, sabe? Naquele momento. Foi uma imersão muito profunda. Foi algo, assim, de mergulhar nas minhas entranhas. E voltei de lá, assim, determinada a fazer... Com sangue no olho. A viver a vida que eu tinha nascido para viver. Porque eu tomei consciência que aquele não era o plano de Deus para minha vida. Eu digo, poxa vida, esse cara que me deu todos os recursos, ele não quer que eu fique me arrastando, vivendo feito uma lagarta. Sim. Fazendo de conta que eu sou feliz, né? Dizendo assim para mim todo dia, pô, pelo menos ele é bonzinho, pelo menos ele é um bom pai, pelo menos não falta nada.
Disse, não, isso aqui não tá legal. E passou 8 dias, nos separamos. E aí eu me vi com 2 meninos pequenos, já tinha largado o trabalho, já não estava mais direcionando as empresas e sem nada. Fiquei com A deriva. A deriva. Mas com esse sentimento assim de que, poxa vida, as coisas vai acontecer. E aí foi quando eu entrei em todo esse universo, né, de empreender. Foi quando eu conheci você, Sim. nessa fase de Procurar novos negócios, Exato. procurar o que fazer para trazer uma renda e legal. soluções. Eu já liderava mulheres, eu já estava à frente de muitas mulheres e eu digo, será que é por aqui? Fiquei durante um tempo empreendendo, fizemos aí algumas reuniões, treinamentos juntos. Sim. E aí eu fui sendo direcionada, né? Sempre, eu hoje em dia eu digo que eu sigo muito o flow, né? Para onde é que é para eu ir? E eu vou sentindo esse movimento e vou me abrindo para isso. E foi quando eu comecei a mergulhar mais no autoconhecimento. Virou essas chaves para mim de que relacionamento para as mulheres é algo muito sensível, algo que nos desestrutura. Não é só focar no ter o dinheiro, no ter a independência, se esse pilar ele está desestruturado, parece que nada mais faz tanto sentido. E aí comecei a me especializar nisso. Fui fazer a psicanálise, voltei para a universidade, fui fazer pós-graduação, fiz pós em neurociência, estou hoje defendendo o meu mestrado em psicanálise. Olha, e fui me reinventando nesse processo. Comecei a atender, cuidar de outras mulheres. De forma individual, consultório. Consultóriozinho e tal. E aí foi quando eu conheci o meu companheiro hoje de jornada. Sim. E ele chegou com um tal de marketing digital. Que pra ti nunca tinha passado na cabeça trabalhar com isso. Nada, nessa época eu já estava dando palestras, eu fazia encontros, ia nas empresas, fazia um movimento, tudo no offline. Sim. E me frustrei muito também nessa época, né? É o que eu digo, qual é a porta que eu preciso entrar? E eu batia em várias portas e não fluía. E aí comecei a fazer o atendimento individual e, por coincidência ou não, quem chegava até mim eram mulheres, com praticamente as mesmas histórias que eu vivia. Os mesmos desafios, as mesmas dificuldades e o mesmo calcanhar, que era vida afetiva. E eu disse, poxa vida, deixa eu me especializar nisso. Comecei a estudar, lapidar. E nisso a gente teve, eu e meu companheiro, que foi ele quem trouxe essa ideia do marketing digital. Para mim era assim um bicho de 7 cabeças. Relutei quase 1 ano para dizer, ok, me convenceu, vamos fazer alguma coisa online. Isso, o ano era 2017. Afinal, você era do mundo offline, de estar treinando com 5, 10, 100 pessoas, mas olhando olho no olho, né? No digital, você sabe que dá para escalonar bastante, mas você meio que perde o contato. Então, e você que nunca tinha vivido isso. Então, realmente, para quem nunca viveu, realmente é um bicho de 7 cabeças, né? Começa a ver tráfego, logaritmo, você começa a viajar na maionese, né? E não tinha, eu digo, em 2017, marketing digital ainda estava assim, uma selva, né? Não tinha, a gente teve esse boom no início da pandemia, mas 2 anos antes disso, praticamente poucas pessoas estavam com esse olhar para o digital. E aí é onde eu vejo a mão de Deus atuando e direcionando o caminho da gente. E em 2017 a gente conseguiu organizar, estruturar um dos maiores congressos online sobre relacionamento, que já foi ao ar, né, na internet. A gente conseguiu reunir 36 especialistas, grandes nomes aí do marketing digital. Sobre relacionamento e marketing digital. Sobre relacionamento e autoestima. Só para mulheres. Eu já estava assim... Engraçado que eu fechava os olhos e eu ficava muito em dúvida entre vou ensinar empreendedorismo, liberdade financeira, ou eu vou cuidar do coração. Pronto, aí esse é um ponto que eu queria chegar. Que quando você começou a dar treinamentos, que eu lembro, você dava treinamentos de várias áreas, como você falou, empreendedorismo, liderança, né? Vendas e tudo. E aí, quando que veio o clique e a decisão, vou nichar para relacionamentos, né? Para mulheres. Tu chegou a pesquisar esse mercado? Já existiam pessoas trabalhando esse tipo de mensagem que tu comunica? Eu sou estratégica ao extremo, né? Então, eu parei, fiz a pesquisa
Em termos de número, Eric, existem 3 grandes nichos, né, no mercado digital. O primeiro é dinheiro, ensinar as pessoas a ganharem dinheiro. O segundo é emagrecimento. E o terceiro só que é relacionamento. Eu estou entre os 3 melhores nichos para trabalhar. Sim. Mas é aí onde foi realmente o coração e a intuição. De imaginar o que ia me trazer felicidade, propósito. Porque eu já estava numa fase já que não era só o dinheiro. E eu sabia que quando a gente faz algo movido pelo coração, pela paixão, não se torna trabalho, né? Você sabendo que pode impactar outras mulheres e ajudar a vida de outras mulheres a ter uma solução melhor que você estava buscando. Então, eu costumo falar muito que quando o empreendedor decide resolver o problema de um cliente, ele acha um negócio. Não o contrário. Tem muita gente que quer abrir um negócio, pensa, vou criar isso, aquilo. Não, você tem que simplesmente resolver um problema de alguém, né? Então, você pegou um problema que era seu, que você sentia, ou seja, você tinha entendimento daquilo e transformou em conhecimento, né? Exato. E era o que fazia o meu coração brilhar. Vibrar. Exato. E as coisas foram conspirando a favor. É onde eu sinto o universo, Deus, sei lá, atuando e abrindo as portas. Você imagina que eu comecei a empreender no digital em 2017. Foi com esse primeiro congresso? O primeiro congresso. Você considera a primeira foi o marco sua porta de mim. entrada? Exato. Minha rede social tinha 500 pessoas no Instagram. Nossa. Não tinha canal no YouTube, não tinha nada. E eu consegui Mas fazer mesmo assim network. As mulheres já te procuravam para isso. Mas eu trabalhava no offline. Sim. Né? Eu tinha uma cartela de clientes, mas zero digital. E imagina assim, o propósito, o sentido disso tudo que foi tão forte, porque nós conseguimos reunir 36, na época já eram grandes players do mercado, Elaine Orives, Sim. Ítalo Ventura, Luiz A Elaine Avono. Orives eu já ouvi falar bem. E não só players do mercado de relacionamento, né, do nicho de relacionamento, mas também relacionados à cocriação da realidade, no caso da Elaine, Aline Schultz. Eu consegui fazer, né, nós conseguimos organizar um grande network, uma grande teia em torno da bandeira chamada Amor. E o congresso chamou Conalove, Congresso Nacional do Amor, e foi um sucesso absoluto, né? A gente conseguiu impactar. Nossa, nós tivemos mais de 6 mil inscrições, que eu me lembro, que eu estou lembrando aqui por alto. Isso tudo online? Tudo online. 100% online. Antes da pandemia, ou seja, pandemia. Já estava trilhando esse caminho. E foi assim, uma estreia louca, né? Porque a gente não tinha... Era só muita teoria, né? De fazer página de captura, aquecimento de Ou seja, vocês lead. não chegaram numa empresa, empresa que é especialista nisso, que a gente chama de lançamento, né? Não. Pegar um cara do tráfego, um cara de página de captura, um cara de... Vocês foram fazendo empiricamente. Tá? Desbravamos. Você vê que um projeto que hoje eu acho que eu conseguiria organizar em 30 dias, nós levamos 7 meses para botar no ar. Sim. Porque cada item você tem que ir se aprofundando e entendendo. Era muito louco. Sim. Era muito pré-histórico, né, esse início. O teu marido, ele trabalha com isso ou ele também foi aprendendo? Ele já tinha esse olhar. O Tony, ele sempre aquele olhar meio futurista, né? Sempre olhando 2, 3 passos lá na frente. E ele que trouxe, porque ele, na época, o Tony, ele é dentista, e ele já querendo fazer uma transição de carreira, e ele já trabalhava no mercado de afiliados, ele já estava por dentro, né, de todo esse bastidor já, sei lá, uns 5, 6 anos, quando iniciou o movimento do marketing digital aqui no Brasil, que iniciou em 2010, mais ou menos. E ele já estava antenado com isso. Então, ele que me trouxe, poxa, vamos para o digital, eu relutei, e foi um sucesso muito grande quando a gente estreou, né? Nós rompemos a barreira dos 6 dígitos nesse primeiro lançamento e estreamos. E aí de lá para cá... Só uma pausa. Para quem não conhece, né? Você rompeu uma barreira de 100 dígitos a mais de 100 mil reais. Isso. Com inscrições, com curso. Então em isso uma já é um semana, resultado. Né? Uma semana que você faz uma preparação ali para vender o curso e abre o carrinho uma semana e a gente chama de 6 dígitos, é quando você atinge mais de 100 mil reais. Ou seja, você já deu o pontapé inicial marcando um golaço, né? Na época, para você ter ideia, quem trouxe todo esse movimento para o Brasil foi o Érico Rocha. Quem é do digital sabe, né, que ele é o grande responsável por esse boom digital.
E nós tínhamos o Fórmula que a gente assistia emprestado de uma pessoa que tinha comprado. Já fiz porque não muito tinha isso. grana. Já fiz muito isso. Tá tudo lá, o conteúdo tá lá, vamos assistir, vamos aplicar. E fazer as anotações, tinha que ficar indo, né, para assistir essas aulas, não conseguíamos assistir de casa. Então foi tudo muito amador, sim, mas deu muita vontade de desistir, de parar, mas no fundo, é importante começar, né? A cada sim que a gente recebia, eu me lembro que eu cheguei a entrar em contato com mais de 200 pessoas para poder organizar os palestrantes que iam participar desse movimento todo. Para poder fechar um número de pessoas. E foi incrível, porque eles engajaram, eles levaram mesmo a bandeira à frente. E aí de lá para cá, a cada movimento eu fui me direcionando mais para o mercado feminino, porque é onde eu acredito que eu tenho autoridade, eu compreendo quais são os desafios, as dificuldades femininas, que são diferentes das dificuldades masculinas. Então, eu consigo perceber, não só de forma empírica, né, esse movimento todo, mas saber na pele o que cada mulher sente, as dificuldades que elas vivem, os problemas, as travas. E são quase 10 anos nessa jornada, né, já arredondando um pouquinho aí o número, eu venho buscado cada vez mais me especializar, não só na parte do conhecimento técnico, mas também da parte empreendedora, né, por trás disso tudo, para poder levar essa transformação, esse poder de mudança para o maior número possível de mulheres aí espalhadas pelo mundo. Show de bola, Paulinha. E por que o nome diva? Eu sei que você é uma diva na concepção da palavra, mas isso veio de família, alguém que começou a te chamar, como é que o diva ficou tua marca registrada? Eu não sei se você percebeu, mas durante aqui o nosso papo, eu sempre trago muito a palavra de Deus, né? Eu acredito que o foco da energia feminina, de uma mulher realmente que está vivendo a sua energia feminina, passa pela espiritualidade. Não tem como a gente se sentir realmente empoderada, dona de si, se a gente não tiver com essa conexão principal, né, com a nossa fonte. E tem gente que acha que esse diva é só, não, porque ela veste umas estampas de onça, porque ela se produz, mas não é. Não é só o frufru, né? Não é o frufru, é justamente um trocadilho, né, uma abreviação de divina. Eu, inclusive, venho chamando muito minhas alunas de divina, porque eu acredito que o foco do meu trabalho, eu não ensino sedução, eu não ensino conquista pelo poder da conquista. Até porque já existe isso no mercado. Eu já vi alguns produtos digitais dizendo como você reconquistar o namorado ou a namorada, 10 passos para isso, para aquilo. Como deixar um homem louco na cama. Pronto, e por aí vai. Essa não é a tua pegada, né? Não. Já que você falou de alunos, a gente tem aqui acho que no teu Instagram, tem alguns depoimentos de alunas suas, você falando sobre isso. Não é isso, Eduardo? Bota aí então, pra gente ver. O esforço na direção do outro só me diz uma coisa, que nós falamos você não poucas vezes, devo chamar ele pra sair? Feminina, porque essa energia, ela é por si só magnética. Que é uma prova disso, você nunca vai ver uma abelha rainha correndo atrás de um zangão. A própria natureza ensinando a gente, né? Porque na natureza, quase em todas as espécies é a mulher que, eu acho que não sei se é 90% ou mais, quase todas é a mulher, a fêmea que manda, né? E o meu método, ele passa por aí, sabe, Eric? Hoje em dia, qual é a grande dificuldade das mulheres? É se reconectar com esse poder natural, que não tem nada a ver com... Também existe um feminismo aí muito adoecido, que eu também não concordo. Que ele quer menosprezar o homem, exato, diminuir o homem, não se equiparar. Subjugar o homem, tipo... não preciso. Se tornar uma rainha má e pisar na cabeça do cara. Eu não concordo com isso. Eu acredito que nós temos a necessidade de nos relacionar e esses relacionamentos, para que eles possam fluir, eles precisam de equilíbrio. E se eu parto do ponto de vista de equilíbrio, eu não posso partir de um pressuposto que eu sou melhor do que fulano. Não, a gente nasceu para andar junto, igual, de mão dada. E não me colocar, né, que seria o oposto de toda essa opressão que o feminino viveu. Então, acho que eu venho muito para fazer as mulheres se reconectarem com essa consciência do quanto o feminino ele é divino, no sentido de que cada mulher abriga dentro de si o portal pelo qual a vida chega no planeta Terra. E isso é muito
pode até dar o pi aí. Muito foda. Não, aqui não tem pi não, pode falar mesmo. E já que você falou de equilíbrio, isso eu queria saber muito a tua opinião. Eu já partilhei da ideia que exatamente na vida a gente precisa de equilíbrio. Nos negócios, no seu lado da sua saúde, dos seus relacionamentos. Já partilhei muito dessa ideia. Ultimamente, eu estou desconstruindo isso e ficar na tranquilidade que a vida é um eterno desequilíbrio. Por quê? Eu falo isso. Tem fases que você está focando. Por exemplo, você tá lançando o curso agora. Ou seja, acredito que no último mês você passou, ou mais de um mês, passou muito tempo destacado nisso, às vezes deixando de lado um pouco seus filhos e por aí vai. Então a vida é um eterno desequilíbrio de fases, né? É muito difícil existir uma pessoa que consegue equilibrar. É o ideal, mas a gente não consegue. Se teve um filho agora, por exemplo, uma amiga minha que teve um filho agora, ela vai gastar mais energia ali como mãe, com o marido, e no seu relacionamento também com o marido. Então, o que tu acha sobre isso? Eu já pensei muito nisso, eu quebrei minha cabeça, de busca de equilíbrio, mas a gente está sempre em desequilíbrio. Existe muita coisa que a gente escuta aí no desenvolvimento humano que fala dessa utopia da gente equilibrar todos os pilares da nossa vida, né? Saúde, família, utopia. Eu também concordo com o teu ponto de vista. E isso faz a gente carregar muitas culpas, principalmente as mulheres, porque junto com a mãe, nasce junto com ela a culpa, né? E a gente está o tempo inteiro se cobrando e se exigindo. Como eu trabalho, uma das ferramentas de empoderamento dessas mulheres que eu auxilio é a reconexão com a autoestima delas. E um desses pilares é você aceitar, minha amiga, que você é um ser humaninho. Sim. E que a gente vai falhar e a gente vai nem sempre suprir as expectativas dos outros, nem suprir as expectativas que você faz com relação a si mesma. E tá tudo certo, né? Essa coisa de você determinar de forma consciente qual é o teu foco nesse momento. Não, nesse momento, tô dando aqui o gás, o pique no curso, fazer o lançamento, chamar mais divas para dentro do método Diva e vamos focar nisso. Vou ficar 100% só nesse foco? Não, a gente, né, poxa vida, 20 minutinhos ali com Valentina, mais um pedacinho ali com o Tony, mais um pedacinho ali com o Enzo, um pedacinho para cuidar da saúde, mas sem neura, sem autocobrança, sem autopunição. Eu acho que eu acredito nesse caminho como um caminho de equilíbrio, sim. O problema daí grande mesmo é a neura que você falou, né? E já fazendo outro gancho com a pandemia, que a saúde mental da galera foi pro espaço, né? E as neuras vieram mais ainda, mais puxado. Como é que tu conseguiu passar por esse momento que a gente acredito que estamos saindo, né? Da pandemia para voltar a uma vida normal, entre aspas. Mas como é que foi isso? Você estava começando a fazer seus cursos, aumentar teu engajamento, tua autoridade, mas sempre no online ou tinha presencial também? Foi tão legal, Eric, porque eu parece que eu já estava sendo preparada para esse movimento, porque nós começamos no online, empreender em 2017. Sim. Quando explodiu tudo foi finalzinho de 2019. E eu já estava 100% online. Ou seja, tu não tinha nenhum produto presencial, era tudo online. Zero, eu já estava 100% no online. Porque os movimentos, né, quando a gente fala, o Érico que inclusive fala isso, que o universo online é o universo dos bruxos, né? Existe Hogwarts e existe o mundo dos trouxas, não querendo depreciar quem vive, quem trabalha no online. É só a visão do filme. Sim, é porque é um universo muito louco, onde qualquer esforço que a gente faz no digital, ele repercute, assim, uma avalanche gigantesca, não que seja fácil. De tempo, dinheiro e energia que você gasta num presencial, você faz muita coisa online, né? Então como eu trabalhei muito no offline, eu via, poxa vida, eu coloco uma dedicação X aqui no offline. Pra ter um resultado 2x. Tal, e no outro 10x, então, peraí. Então, desde 2017, quando eu comecei a ver que, poxa vida, deu certo. O primeiro empreendimento já deu certo. Então, vamos continuar nisso daqui. E aí, não parei mais. E aí veio a pandemia, então foi crescer o teu negócio, porque as pessoas na pandemia começaram a buscar cursos, conhecimento. Então, com certeza, foi aumentar o teu negócio. Sim, e consolidou mais, né? E até porque as mulheradas estavam cheias de neuro mais ainda, os homens também, né? Sim, e as pessoas, engraçado que um dos maiores lançamentos que a gente fez, Eric, a gente estava no auge da pandemia. Eu olhava pro Tony e disse, vai dar ruim. E ele olhava para mim, seja o que Deus quiser. Vai dar ruim por dois motivos, porque sabe que as pessoas estão com um apertado de dinheiro por N motivos, mas ainda tem um nicho ali. Existia uma instabilidade, ninguém sabia o que ia acontecer depois daquilo dali, né? Isso. Todo mundo com medo, e aí vamos lançar. Agora. E foi um dos melhores resultados que a gente teve. Legal. E aí a gente
eu deixei de ter medo, né, do digital, que era uma coisa nova, e aí eu fui com as caras e tudo. Em 2018, fechei consultório offline, me direcionei totalmente para Isso em 18. o digital, 2018. Fiz a transição de 17 para 2018. E você se considera um guru do amor, dos relacionamentos? Guru, parece que eu conto que a pessoa que está do lado de fora traga as respostas que estão dentro de mim. Então, eu não concordo muito com esse lance esse conceito de guru, porque eu gosto de ensinar minhas divas a reconhecerem todo o seu potencial, toda a sua essência divina e acessarem isso dentro de si. Eu sou só um farol. Eu ilumino algumas luzes para que elas possam dar conta de si mesmas sozinhas. Então, quando tu fala das tuas divas, então todos os teus produtos são 100% para mulheres? 100% para mulheres. 100% para mulheres. E quando você vai nichar, especificar o teu curso, é para quem é o teu curso? A gente sabe que é para mulheres, mas mulheres existem, né? Milhões de tipos, milhões de fases de relacionamento. Para quem é os teus cursos, o teu método? Uma das coisas que eu tive que aprender no digital é que se você quiser falar para muitas pessoas, você não consegue falar com ninguém. Sim. Ou seja, se eu quisesse falar com 100% das mulheres casadas, solteiras, desquitadas, as que estão querendo esquecer o ex, eu não ia conseguir atingir nenhuma audiência. Pronto, é isso que eu... Então eu tive que definir assim, quais são as mulheres que eu quero trabalhar, quais são aquelas que eu quero que entrem, né, que a gente chama dentro do marketing, o funil de vendas. Então eu me comunico diretamente para mulheres que estão naquela situação assim, ou estão sendo enroladas, né, não foram assumidas, fazem expectativa que aquele cara agora vai e nunca dá certo. Então eu falo muito com aquelas mulheres que estão querendo iniciar um relacionamento. E tem uma questão estratégica nisso, porque eu tive que definir um nicho. Mas o mais importante por trás disso é iniciar do jeito certo. Porque dá muito mais trabalho a gente tentar corrigir algo que eu nem sei se é a melhor possibilidade para mim, do que já começar do jeito certo. Imagina você pega um carro... Então, para ti, aquela frase não se adequa. O feito é melhor do que o perfeito. Eu uso muito ela na minha vida como boa dominante que sou, Sim. né? Mas eu aprendi muito também a desenvolver esse lado mais analítico, né? De usar mais a racionalidade. E eu acredito que bons relacionamentos têm que começar do jeito certo. Esse é o passo 1 do meu método, né? É você fixar numa pessoa onde você vai escolher aquela pessoa que está mais alinhada com os teus valores, com os teus objetivos de vida, com os teus propósitos, do que pegar aquela pessoa só que bateu uma química legal e depois querer se encaixar no universo dela, sendo que vocês são muito diferentes. E aí lá na frente dá ruim, separa. Né? Eu passei por isso, eu tentei durante mais de 10 anos tentar me encaixar na vida de uma outra pessoa, que nós éramos polaridades completamente opostas, e pior, né? Querer fazer o outro mudar. Aí não vai. Aí a gente quer, porque seria tão bom se ele fosse mais assim e fosse mais assado. Então, eu gosto de pegar no início. Bora começar do jeito certo para você construir um relacionamento saudável. Eu já estou começando a ampliar a esteira, né? Porque muitas mulheres aí que já passaram pelo método Diva já estão noivas, já casaram, já estão com menino. Seja, tem que ter outro produto para ela continuar dentro do seu funil. A né? esteira já está crescendo. Falando nisso, coloca no site dela aí, Eduardo, falar um pouco dos teus produtos, né? A gente tu falou de funil de vendas. Eu queria saber hoje quais são os teus produtos. O que é a porta de entrada, o que é que você aprofunda mais. Então, qual o produto que você mais vende? Hoje você está começou a lançar essa semana esse aqui, né? Tem como ampliar aqui, só para a gente ver como é o nome aqui, As Chaves do Amor, né? As 5 Chaves do Amor, esse é o nome do curso, né? Fala um pouco desse curso específico. Esse é eu sempre, quando vou abrir turmas do Método Diva, que hoje é o meu produto principal, onde eu ensino a mulherada a, primeiro, eliminar todas as barreiras que impedem elas de se conectar com o parceiro ideal. E aí entram, né, feridas emocionais, bloqueios, traumas, baixa autoestima, e a gente vai cuidar disso tudo, para só depois elas iniciarem um movimento de terem opções, começarem a fazer boas interações, serem estratégicas na escolha desse companheiro de jornada para firmar em até 60 dias um relacionamento diferente de todos que elas já tiveram.
Sempre que a gente vai iniciar uma turma do Método Diva, eu faço eu nem chamo mais de degustação, porque eu entrego tanto conteúdo nessa sequência de aulas. Que entrega vários bônus, né? É um mini curso, tem apostila, tem caderno de exercício. Mas hoje em dia, se você no marketing digital, que eu também vivo muito esse mundo, se você não entregar essa degustação máximo, deixar a pessoa querendo mais, ela não vai pro próximo passo da esteira. Se você não se relacionar com essas Também. pessoas, se você não se importar com elas, né? Vitor Damasio fala muito isso. A ciência do se importar, se conectar com essas mulheres, entender quais são as dificuldades e ajudá-las. Eu sei que a grande maioria, imagina, a gente está com 10 mil inscritas nesse evento. A grande maioria vai passar somente pelas 5 aulas. E só uma parte vai se identificar com esse conteúdo, vai dizer, poxa vida, eu quero essa mulher como minha mentora. Eu quero saber quais são os próximos passos, porque a gente dá os primeiros passos nessas primeiras aulas. Esse curso específico, né, para você se apresentar, degustar algumas coisas do método. Eu entrego 10% do que tem do Método Diva. Para a pessoa fechar o Método Diva depois. Exato. E muitas não vão dar continuidade, até porque Pode eu nem abrir, dou conta, pode. né? As turmas, elas são sempre limitadas a quantidade de vagas. Então, é um início de relacionamento. É tipo quando eu conheço uma pessoa e a gente sai para tomar um cafezinho. Tá no crush. Exato. A gente vai bater o olho, vai alinhar as conversas. Então, essa primeira sequência de aulas é isso. É nosso primeiro flerte com essas mulheres para ver se elas gostam da minha mensagem, do meu método, da forma como eu ensino, para depois a gente fechar um compromisso sério, que é elas irem fazer parte do Método Diva. E nesse específico, é só você ministrando o curso? Ou você tem alguns convidados? Eu tenho alguns convidados, sim. A gente está começando. Quando eu digo a gente, é porque o Tony, ele ainda é o meu parceiro, Sim. não só na vida afetiva, mas também nos negócios. Nós somos sócios. E a gente está com um projeto de ampliar mais essa questão, de chamar mais convidados, de colocar aulas mais... trazendo outros pontos também, que são pontos sensíveis para essas mulheres que vêm fazer parte do Método Diva, mas já tem, sim, dentro do sistema. As aulas, elas são mais de 80 aulas gravadas, né? Toda essa metodologia, e já conta também com aulas de outros especialistas lá dentro. Voltando um pouquinho pro teu público-alvo, tua audiência, né? Posso estar falando alguma besteira ou você me corrige, mas assim, as mulheres que chegam, que se identificam contigo, com o teu curso, são mulheres que estão fragilizadas por algum relacionamento. Então, não vou dizer 100%, mas a maioria nesse nicho, nessa audiência, é uma mulher que chega frágil. Seria difícil ter uma mulher lá que a autoestima tá lá em cima, que é uma mulher realmente forte, que tal. São mais mulheres frágeis ou eu tô falando alguma besteira? Ou fragilizadas? É porque, assim, primeiro passo do Método Diva é clareza. Bora acender a luz. Certo. Às vezes a mulher, ela acha que, por exemplo, eu há 15 anos atrás, eu achava que eu estava super bem resolvida. Trabalhava, era independente, fazia uma jornada que se deixasse 16 horas de trabalho por dia, pagava minhas contas. Isso você te enchia teu ego, sou forte, né? Achava que estava tudo certo. Sim. Mas quando eu comecei na minha jornada, eu comecei a descobrir que, no fundo, eu sustentava todo aquele personagem porque eu esperava a aprovação dos outros. Principalmente da minha mãe. Quando eu me casei, que eu tinha 20 e poucos anos, que eu fui morar, né, numa casa maravilhosa e tal, fui morar em São Paulo. No fundo, eu esperava que ela tivesse orgulho de mim, que ela dissesse, poxa, tá aí a Paula, se deu bem. Mas só depois de 15 anos que eu fui fazer essa virada de chave. Então, às vezes, as mulheres, elas chegam até mim e rola uma identificação de que eu já estou empoderada, eu já estou com as coisas resolvidas, mas conforme a gente começa a cutucar, abrir realmente a caixa de Pandora... Porque você conta a sua história mesmo, né? Elas começam a se identificar, de ver que, poxa vida, eu não sou só essa é só uma faceta minha, sim, uma parte de mim. Então, a gente abrir espaço para olhar de fato, né, fazer um raio-x, um pente fino de como é que está a vida dessas mulheres, elas começam a perceber que, poxa vida, eu não tô tão cheia de autoestima como eu imaginava. Até porque a autoestima... Exatamente como você disse, para dar clareza, né? Exato. E você só consegue ir para algum lugar se você tem clareza onde você está, como você está. Esse é o passo 1, né? Para eu chamar o Uber, eu tenho que saber onde eu estou. Isso. E aí, dentro também desses primeiros passos, tem que mexer na autoestima dela, né? Como que você faz isso? Como tu eleva a autoestima das tuas divas? Eu digo que são 8 passos dentro do método que eu formatei. Nos 4 primeiros passos é só cair para dentro de si. É só autoinvestigação.
Eu me especializei muito nessa parte de autoestima, até porque eu sentia muitas lacunas no mercado, porque de repente houve um boom muito grande de livros de autoajuda relacionados à autoestima. E hoje, se você perguntar para uma pessoa leiga, ela acha que autoestima é só ela gostar do que ela está vendo ali no espelho. Não, eu tenho uma autoestima elevada. Só da aparência, eu né? cuido do meu cabelo, eu faço as unhas e tal, e tal, e tal. Mas quando você começa a cutucar... Fala do interno, né? E ela começa a perceber, por exemplo, que dentro dela ela tem uma crítica interna que está o tempo inteiro massacrando ela. O dia que ela não vai na academia, ela se cobra, se exige, se compara com outra mulher na academia que tem a bunda maior, o peito maior, sei lá o que for. São as neuras que não são externalizadas como aparência, né? Exatamente. E a gente começa a mexer, cutucar nessas feridas, a necessidade de aprovação dos outros, o medo de desagradar, e o quanto isso interfere nos nossos relacionamentos, começa a virar as chaves, né? Elas começam a entender, poxa vida, a autoestima não é só gostar do que vê refletido no espelho e aprovar essa aparência. A autoestima é algo muito maior, é a minha capacidade de estimar quem eu sou na minha totalidade. E por que a gente trabalha, começa iniciando o método cuidando dessa autoestima? Porque a autoestima ela é o alicerce no qual eu coloco os meus relacionamentos. É que nem eu tentar... Imagina esse prédio aqui que a gente está, se não tivesse sido feito lá uma fundação profunda. Ele estava todo ruído, já tinha caído. Sim. Então, se eu não me aprovo, se eu dependo sempre da aprovação dos outros, se eu estou sempre procurando que o outro valorize quem eu sou, se eu estou sempre vivendo em função de agradar todo mundo, significa que tem uma autoestima aí que precisa ser cuidada. Né? Uma autoestima frágil. Eu nem chamo de baixa autoestima, porque a autoestima ela já é um degrauzinho mais abaixo. Ela já entra num nível mais patológico, autoestima baixa. Mais de 45% das mulheres sofrem de autoestima frágil. E isso impacta na qualidade dos nossos relacionamentos. Mas esses 40% não são os patológicos. O patológico é mais pesado ainda. O patológico é em torno de 30% das mulheres sofrem de autoestima baixa. Que aí já vai incluir estados de depressão, anorexia. Isso, exatamente. Disfunções, né? E, assim, eu vejo muito você interagindo demais nas suas redes sociais, né? Eu acompanho pelo Instagram, não sei se você usa o Face também, mas até colocar no Instagram dela aí, que uma forma de você interagir com as suas divas, né? Muito nos stories, respondendo caixinha de stories. Tem até um aqui que o nosso produtor separou. Dá o play aí, Eduardo. Está procurando uma resposta, mas na nossa pergunta já está sendo respondida, né? Dá uma olhadinha aí no que você escreveu, ó, bem aqui, ó. Olha essa palavrinha. Menino. O teu inconsciente já sabe que você está diante de uma pessoa que não está preparada para ter um relacionamento. Como é que a gente chama isso? Menino, criança, bebezão. Você está diante de um menininho, não de um homem. Menino não tem atitude, menino não tem comprometimento, menino não tem coragem de chegar e dizer, olha, eu não tô afim, não tô no seu tempo. É assim que age o menino. Então, a questão é, por que você está gastando energia e o seu tempo tentando transformar um menino num homem? Por que não tomar consciência disso e ir em busca de um homem de verdade, que tenha atitude, comprometimento e esteja à sua altura? Cara, sabe que esse vídeo me passa muito ideia? Que as próprias mulheres já trazem a resposta. Que ela tá falando de um menino, não de um homem, né? E é a tal da clareza que você falou. Elas já, no inconsciente, elas já sabem onde está o problema, né? É por isso que eu não me boto nesse lugar de guru. Sim. Porque as respostas estão dentro de nós, né? E essa é uma das grandes travas. E o que eu acredito que é o grande diferencial do meu trabalho, sabe, Eric? Eu sou uma mulher de profundidade. Eu nunca me considerei essa pessoa que, assim, Maria vai com as outras, segue o fluxo da manada. E quando eu cheguei nesse mercado, né, de relacionamentos, era o que eu via. Porque primeiro eu fui pesquisar. O que estão falando por aí? E eu vejo as pessoas focando muito só na questão de comportamento. Olha, dê um chá de sumiço que ele volta... deu uma de difícil. Não trata as questões internas, né? Que ele vem atrás, nada disso. Isso até funciona, por exemplo, você mandar uma mensagem que acione um gatilho mental no cara, que ele vai ficar pensando em você, entrar pela questão da sexualidade, envolver esse cara de forma sexual. Ok, isso dá um resultado X. Ele vai vir, vai passar a noite com você, no dia seguinte, minha amiga, volta
as favas, do mesmo jeito. E ele vai sumir, e ele vai procurar outra. Então, o que está por trás disso? Eu chamo de 5 vilões. Dependência emocional, carência afetiva, a timidez, as travas que fazem ela se bloquear e não deixa ninguém chegar perto, a insegurança e o ciúme. A questão financeira não entra aí, não? A dependência financeira, porque existe isso na cabeça de muitos homens da sociedade, que mulher às vezes está naquele relacionamento ainda por causa da dependência financeira. Mas no fundo, assim, trazendo um olhar bem freudiano, bem psicanalítico, ninguém precisa de ninguém depois que se torna adulto, depois que deixou de ser criança. A questão é que se lá na infância eu passei por um processo onde eu me senti inseguro naquela relação de vínculo que era crucial para o meu desenvolvimento com a minha mãe, com meu pai, principalmente com a minha mãe, eu vou continuar com esse sistema de alerta acionado. Então, no fundo, eu tenho condições de andar com as minhas pernas? Tenho, porque eu sou adulta. Mas lá dentro de mim existe algo que diz, tu não dá conta. Tu precisa ficar ao lado dessa pessoa porque só existe ele. Então, eu acredito que antes da dependência financeira, existe sim uma dependência emocional e que a financeira ela entra como um coadjuvante dessas relações de dependência. Eu era dependência emocional, morria de medo de ficar sozinha. E eu sempre me agarrava a relacionamentos, pelo menos... E uma mulher linda, maravilhosa. Imagina as que não são, né? E você sabe, com sérias crises de identidade. Né? Durante a minha adolescência inteira, me senti o patinho feio, sofri de muito bullying na escola. Você era filha única ou tinha irmãos? Não, mas eu tenho vários irmãos, né? Porque aí entra nas andanças de papai, mas isso aí é para outro podcast. Outro episódio completo. Então eu cresci, assim como muitas mulheres, com uma autoimagem muito distorcida de quem eu era. Me achava um patinho feio, sofri bulimia, anorexia nervosa, tinha problemas, né, com ganho e perda de peso. Então, por isso que esse caminho de chegar a ter um relacionamento saudável não pode ser só olhar para questões de comportamento, para questões de conquista e sedução, porque é muito fácil seduzir um homem. Sim. A questão é, esse homem vai entrar na sua vida e vai despertar em você todas esses vilões que estão ali adormecidos. Pode ser uma carência, um medo de ficar sozinha, medo de ser abandonada, medo de ser rejeitada, medo de não ser boa o suficiente. E essa pessoa só vai trazer isso à tona. Então, se a gente não começa organizando primeiro essa casa, cuidando de cada uma dessas situações dolorosas que ela passou, principalmente na primeira infância, a gente tá só, tipo assim, o chão aqui tá todo bagunçado, todo quebrado, eu vou lá e boto um tapete. Eu não tô mais vendo o buraco no chão, mas ele continua lá. Não é porque eu não tô vendo que ele deixou de existir. Sim, mas o que te diferencia muito da boiada, você estava falando disso, é porque você traz esse background, esse conhecimento da psicanálise, né? Que, querendo ou não, relacionamento... A psicanálise explica muita coisa, né? Então você trazendo esse conhecimento que é técnico, teórico, juntando com as suas experiências de vida e prática. Eu estava assistindo uma live sua, acho que você estava falando, eu tive mais de, sei lá, de 15, 20 relacionamentos. Mais de 30 que eu falo. Mais de 30, para não falar os demais. Mais de 30 relacionamentos tóxicos. Então você traz a experiência da vivência mesmo com o teu background que você tem de teoria, e isso que dá um diferencial, que a identificação vem pela experiência que você teve com as mulheres, mas também esse teu conhecimento ajuda demais, né? Porque gente falando de relacionamento na internet, só o que tem, né? Mas você tem esse conhecimento, faz essa diferença. Eu às vezes eu paro para ver realmente coisas assim que acabam prejudicando. Se você seguir tal dica de tal pessoa, eu olho assim, às vezes, por exemplo, uma vez eu vi uma especialista dizendo que não... espera 3 meses para se posicionar pro carinha que você quer um relacionamento sério. Minha amiga, 3 vezes você já tá apaixonada, não existe mais racionalidade nenhuma atuando na sua cabeça. E os homens são assim, eles começam emocionais e depois que eles conseguem o objetivo, e isso é da biologia masculina, né, do desenvolvimento da espécie humana, ele conseguiu o objetivo dele, minha amiga. Ele vai para o próximo, né? Next objetivo. Mas aí vem um dilema que aí eu levanto para você. O homem, quando quer justificar as traições, por exemplo, eles falam muito
Não, eu sou um animal, um bicho. Mas aí você traz esse outro lado, né? Pra tentar justificar. Então, como é que a gente fica nesse meio termo? O homem é ou não um bicho aí, como a mulher também. Mas as mulheres dizem que o homem trai mais. Eu não sei se existe essa pesquisa, né? Não, eu acho que por trás de traição existem N fatores. Existe a questão da biologia masculina, que a testosterona, né? Trazendo assim um olhar bem neurocientífico. Sim, pronto. Era isso. Ela é como se fosse um ativador. Ela é um gatilho instantâneo na corrente sanguínea masculina. Então, tipo assim, muita mulher se queixa, às vezes o cara dá aquela virada de pescoço, parece às vezes até a menina do Exorcista, né? É como se fosse algo incontrolável para os homens, porque existe um ativador desse hormônio do qual nós mulheres sofremos uma interferência quase mínima, né? Mas quer dizer que todo homem ele vai trair porque existe um ativador dessa sexualidade muito mais forte do que nas mulheres? Não. Ele pode conter, de alguma forma, esses porque instintos. A espécie humana evoluiu, existe aí um tal de um neocórtex, que é uma estrutura racional, analítica, que vai botar na balança. Poxa vida, eu posso ceder esse impulso, mas a perda e o ganho vai compensar? Sim. Então, quando o cara já tá também nessa vibe de ponderar, de ter mais autocontrole, é claro que esse cara vai dizer, poxa vida, mas e a mulher que eu tenho em casa? E aquela minha diva lá? Eu sei que não é fácil, né? Nós, seres humanos, não somos seres que fomos projetados, principalmente os homens, para exercer a monogamia. Mas é uma questão de tomada de decisão. Mas existem N fatores aí que vão contar, e não é uma coisa tão simples dizer, poxa, o cara traiu porque é safado, porque não sei o quê, a mulher traiu por causa disso, daquilo outro. Eu já traí na minha vida e não quer dizer que isso está no meu DNA, mas naquele momento... Tá aí o Arthur Aguiar para provar, né? Pois, não é? Tá bem polêmica. Não é querendo passar o pano em nada, mas eu acho que, acima de tudo, a gente precisa se autoconhecer para saber os seus limites, para ter clareza, né? O que eu estou construindo na minha vida e tomar decisões adultas, né? Do que eu vou querer daqui para frente. E deixa eu te perguntar uma coisa maluca. Se, de repente, um homem quiser... Não, eu quero ser um divo também, quero entender um pouco das mulheres. O curso serviria para ele também? Eu já tive alunos homens, não dentro do método Diva, porque o método Diva ele é muito mais do que um curso gravado, é uma mentoria. Certo. Eu acompanho essas mulheres durante 60 dias, dando feedbacks diários, a gente fica uma loucura. Grupo de Telegram e essa mulherada interagindo o tempo todo e eu mesmo tiro dúvidas, não é minha equipe. E a gente tem encontros semanais para fazer ferramentas, né, trazer mais coisas da metodologia. Muito focado para a mulher, né? E aí os homens não ficariam à vontade dentro de uma turma feminina, nem as mulheres também. Sim. Então, esse curso específico ele é focado para o público feminino. Mas eu já tive cursos focados em autoestima, por exemplo, que já entrou homem, né? Curso gravado e tudo mais. Já vi lá nomezinho de divo lá querendo melhorar a autoestima. Eu acabo não me conectando com os homens por conta dessa questão de nichar a comunicação, né? Que vai desde a identidade visual, e eu falo divas, né? Mas se eu quisesse mudar, obviamente conseguiria. Coloca o Tony para fazer. Pois você sabe que eu vivo trazendo essa cantada para ele, vamos fazer, mas ele é o cara do bastidor, sim, né? Ele gosta de estar ali, o nerd, o hacker, por trás de toda a parte operacional da coisa. Mas quem sabe um dia ele se aventura. Eu não sei se tu segue ou já ouviu falar do Instagram, aquele Felipe Sandrin. Não sei se é um cara... Não, é tanta gente. Eu comecei a acompanhar ele porque ele postava aquelas frases legais sobre relacionamento e tudo, e depois ele começou a fazer vídeos, e é engraçado que ele conecta mais com mulheres, lá no Instagram é mais com mulheres, porque ele diz exatamente o que o homem faz para a mulher não cair, né? E depois de tanto tempo ele tendo um pouco de autoridade lá na rede social, depois ele lançou um livro e pelo que eu acompanho, vende demais. Livro físico mesmo. Chegou a ideia de você fazer um livro com esse teu método, com a tua experiência? É uma coisa assim que eu procrastino um pouco, eu estou escrevendo. Mas eu tenho como objetivo ter como um produto de entrada o livro, né? Eu estou já quase um ano já que eu dedilho ali, vou escrevendo. Mas sem ser um e-book, um livro mesmo. Um livro físico mesmo, um dos meus visões de futuro, eu fazendo aquela estreia ali, no meio da Saraiva, o pessoal chegando, autografando, eu gosto muito disso. E está nos meus projetos. Não é hoje a minha prioridade fazer um lançamento de um livro, mas
estamos aí nos projetos. É interessante você falar, né, dessa questão do cara, né? Por que não falar para os homens? No início, sinceramente, o que definiu falar para o público feminino foi ver o tamanho do nicho. Existem muito mais mulheres, né? E as mulheres, elas... É um calcanhar maior. Buscando sobre relacionamento do que homem. Porque a mulher, ela é um ser do sentir, das emoções. Né? Isso não é algo clichê, que o homem é mais da racionalidade, a mulher é mais das emoções. Jung foi o cara que trouxe esse conhecimento e tudo mais. Então, as mulheres, elas têm mais necessidade, elas buscam mais entender por que o casamento está ruim, por que eu não estou conseguindo fazer a minha vida emocional, minha vida afetiva fluir. E, sinceramente, eu acho um pouco incoerente eu falar para o público masculino. Eu não tenho um monte de testosterona correndo na veia. O tal da lugar de fala, né? Que você Exato. não tem, exatamente porque não tem. Sim. Eu não acho muito coerente falar para público masculino, por mais que desse 10 vezes mais audiência se eu começasse a falar, mas eu me pego nessa falta de consistência que eu não acho legal. Até te falar aqui, até uma confissão pra galera aí, que uma vez eu tinha terminado um relacionamento, tava meio acabado naquela história da deprê e tudo, isso há muito tempo, né? Era adolescente, moleque. E eu fui pesquisar no tal do Hotmart que algumas coisas lá, né? E tinha lá, sei lá, 10 passos para você voltar ao seu relacionamento, um e-book, né? E aí, sei lá, paguei R$29. Olha a loucura, eu comprei um e-book R$29 para como retornar ao meu relacionamento. Aí tinha várias dicas lá de fazer, muito baseado naquele. Depois eu fui descobrir, baseado naquele filme da Prova de Fogo. Você já assistiu? Sim, com certeza, sim. né? Prova de Fogo, que ele vai, né? Ele dá alguns passos. É o que desafio de amar. Desafio de amar, acho que é de 40 dias, uma coisa. Exato. E aí o cara compilou isso em algumas coisas e vendeu e-book. E se eu comprei, outras pessoas compraram também, outros homens, né? Com certeza, mas deve ser um nicho, um mercado bem menor, né? Agora quando você bota a cara e diz, olha, eu vou ensinar você como você faturar R$30 mil por mês, mesmo que você não tenha tempo, mesmo que você não tenha nem Só um no real celular. para investir, só do seu celular. Aí público masculino, né, corre. E comunidade de tráfego dentro do marketing digital, comandada, liderada aí pelos camisetas pretas. Então, é a pegada da maior necessidade masculina, que é mais focada no ter, e na mulher é mais focada no ser. Então eu acho isso coerente, porque é o que eu sou, e é por isso que eu decidi fazer esse trabalho mais direcionado para as mulheres. Mas existe muita demanda. E pegando essa tua frase aí, é muito louco, porque quase 100% de treinamentos com lideranças de empresas diversas, seja em consultorias que eu já participei, mentoria, da empresa que eu participo, quase todos os líderes falam, você primeiro tem que ser para ter. E é engraçado que o homem, ele quer fazer o contrário, ele quer ter, né? Então, a mulher já tem isso do ser, né? Então, a gente teria que ter muito mais mulheres mais bem-sucedidas que homem, ou não? Esse é um raciocínio louco. Tô falando assim, de grandes empresas, hoje está começando a se equiparar, né? Você vê várias mulheres de destaques em cargos de CEO e por aí vai. Saindo um pouquinho da pegada do relacionamento, eu acredito que a primeira liberdade da mulher tem que ser a financeira. Não tem como você querer cuidar do seu coração, você querer viver um relacionamento inteiro, se eu moro na casa dos meus pais, se eu dependo dos meus pais para pagar as minhas contas, se eu não me sinto autossuficiente de verdade. Eu, com certeza, eu vou migrar essa minha dificuldade de andar com as próprias pernas e vou buscar isso no outro e vou ser infeliz. É aquela história da pirâmide de Maslow, se não me engano, né? Das necessidades. Das necessidades, né? Básicas do ser humano. O ser humano primeiro procura a necessidade básica, né? Que é o quê? Alimentação, quente ou frio, a necessidade básica. Depois vem realização, dinheiro, por aí vai. Então, é básico. Como você falou, se você tiver o básico, as outras coisas vêm com mais facilidade. Né? E relacionamento saudável tem que ser sinônimo de pessoas inteiras. Uma pessoa tá inteira, esquece esse negócio aí da metade da laranja. Isso aí também eu acho furada. Eu tô me sentindo uma metade, eu vou encontrar uma outra metade e nós vamos andar capenga o resto da vida. Então, procurar focar na sua vida, né? E isso a gente trabalha também dentro do Método Diva. Você desenvolver um estilo de vida que faça de você uma mulher interessante. Você ter suas ocupações, você ter o foco na sua saúde, na sua alimentação, nas suas amizades, na sua espiritualidade como elemento inicial de tudo.
mas você se tornar essa mulher inteira. E, obviamente, vai passar pela questão financeira, material, para você se sentir inteira. Tô inteira, emocionalmente também? Pronto. Então, tudo vai conspirar para você poder se conectar, atrair e escolher uma pessoa que esteja inteira também. Hoje em dia, acho que sempre foi, né? Mas hoje em dia está mais ainda a questão das relações descartáveis, pelo que tem aí de aplicativos de namoro, de encontros. Se você for pesquisar, tem uns 30, né? As pessoas conhecem alguns, mas tem muitos. Então, hoje em dia, as pessoas estão trocando mais fácil, né? Porque também, trazendo um paralelo, eu fiz essa mesma pergunta para o meu amigo, que é artista músico. E ele falou, cara, hoje em dia também a música está descartável, porque você escuta uma playlist Spotify e daqui a pouco vai para outra playlist. Antigamente eu tinha um CD que eu escutava 3 meses até furar, quando era CD. Então, trazendo esse paralelo, as relações também estão mais descartáveis pela tecnologia. Ou não? Você acha que seria descartável de qualquer maneira? Eu acho assim, existe um movimento do cérebro humano para, com todo esse excesso de informações, Sim, excesso. A gente está cada vez mais se entediando mais fácil com as coisas e buscando coisas que tragam satisfação, prazer imediato e liberação instantânea de dopamina. Tá aí os TikToks da vida, os Reels da vida, que é só aquele estímulo de 15 segundos e você já vai pro próximo. E às vezes a gente nem tem paciência de passar os 15 segundos, né? Verdade. Passa pro próximo logo. E a gente precisa estar muito atenta a isso, porque diferente de playlists de música, o ser humano ele tem a necessidade básica de se conectar e de fazer vínculo com outras pessoas. Então a gente precisa estar muito atento, porque continuar nesse movimento de relações descartáveis traz um sentimento muito grande de vazio, Sim. que a gente tende a querer tampar ou preencher com a próxima pessoa, né? Eu tô com um sentimento de vazio, aí é só fazer um sexo bom hoje que vai passar. Ou eu posso preencher com uma pizza, ou eu posso preencher com bebida, seja lá com o que for. Então a gente tem que estar muito consciente para esse movimento e começar a fazer boas escolhas. Com relação se esse é um movimento hoje que está mais forte, sim, porque a nossa mente ela está sendo hiperestimulada o tempo inteiro com porradas e porradas de informações. Mas vai chegar uma hora que essa bomba estoura. E aí vem processo depressivo, vem o sentimento de solidão, de não pertencimento. Então, a gente precisa sair desse piloto automático, né, da roda do hamster, e começar a olhar mais para o que a gente está fazendo ali no dia a dia. Isso é uma loucura. Até a quantidade de horas que você passa no celular, né? O teu celular hoje tem um relatório, contador, né? Que diz quantas horas ou minutos você passou no Instagram, no WhatsApp e tudo. E só que isso também vai contra um pouco que tu quer que as pessoas estejam conectadas para se conectar contigo também, né? Mas é aquela questão de você selecionar com que você se conecta, né? Existe essa questão que hoje a gente passa muito tempo com a cara enfiada aqui nessa telinha, mas a gente pode começar a desenvolver um conteúdo seletivo. Sim. De o que faz bem, o que me nutre. Obviamente, dentro de um tempo, eu trabalho com digital e eu preciso ter um pouco desse equilíbrio. Tipo, eu não durmo com o celular no quarto. Fim de semana eu procuro dar uma desconectada e focar mais nas pessoas. Sim. Evito ao máximo possível, quando eu estou numa mesa, ficar com a cara no celular. Eu estou ali, estou olho no olho, procuro me conectar com quem está comigo. E a gente precisa trazer essa consciência de focar no que eu estou fazendo hoje, no que está rolando aqui agora, e não ficar nesse piloto automático de só digital, porque senão não vai ser legal. Falou muito do que vai lá na frente também. A maioria das angústias, tanto de homem como mulher, é ficar pensando muito no futuro, né? E as mulheres, eu vejo muito essas mulheres ficam pensando cada vez mais, será que eu vou chegar na idade tal e não vou encontrar alguém? Eu acho que essa dúvida deve chegar muito para ti no teu curso, né? Eu me comunico... E falando até da faixa etária que chega muito para você lá. Eu me comunico muito, a gente define uma persona, né? Que seria assim, as pessoas que são meu público-alvo. Meu cliente ideal. Eu não me comunico com meninas de 18, de 20, 25, garotas, mulheres. Eu me comunico... eu sou a minha persona transformada. Sim. Então, eu me comunico com mulheres que estão nessa faixa aí dos 35, passaram já dos 45, estão chegando nos 50. Aquela mulher, por quê? Primeiro, porque eu tenho autoridade de falar com elas, porque é o meu processo. Elas se identificam comigo. E segundo, que já são aquelas mulheres que já não estão mais naquela fase do oba-oba, de só curtição. Eu digo assim, você chegou até mim, é porque você está afim de fazer tua família. E eu sou essa casamenteira, essa mulher que ajuda essas mulheres a encontrar o seu companheiro, casar e ter a sua estrutura familiar.
Você é maluco. Sei lá, qual a quantidade de depoimentos de mulheres que chegam pra ti depois agradecendo, que conseguiram aplicar tudo que viram no método nelas mesmas e viraram mulheres inteiras e conseguiram achar parceiros inteiros? Você sabe que eu sou muito obstinada por esses resultados, porque eles viciam, né? A gente receber depoimento, história, Sim. foto. Porque fora o dinheiro, que é bom, ótimo, ninguém é hipócrita dizer que os teus resultados são muito bons em relação à venda dos cursos. Você ter esse resultado, que o teu propósito é ajudar mulheres, isso aí com certeza é uma das maiores fontes de realizações, né? Não, é porque chega uma hora que não é mais o dinheiro, né? E a gente hoje em dia já tem tanto resultado, tanto depoimento, que não é pelo número, mas é pela história de cada um. Hoje mesmo, ontem, todo dia chega uma história, um depoimento. Tem algum maluco que tu lembra, assim, que tu pode compartilhar aqui com a gente, sem dizer os nomes, claro? Bem maluco. Teve uma que Que te marcou aí? que foi pedida em namoro. Ela, inclusive, me fez ter uma sessão individual com ela, porque a dúvida dela era: Paulo, eu acho que as coisas estão indo muito rápidas. Ele, com 3 meses, já me botou a aliança de compromisso no dedo e já tá falando em casar. E como é que é isso? Tem um tempo. Então, isso marcou muito para mim, porque a preocupação dela era o maturar dessa relação. Sim. E o que eu falo para as minhas alunas é: cara, busca ter clareza do seguinte: daqui a 50 anos, qual é a pessoa que vai fazer sentido dormir e acordar do lado dela? Porque, meu amiguinho, chega uma hora que não é mais... Mais 3 meses dá pra saber isso? Tenha calma, não é tudo diva dá, viu? Chega uma hora que não é mais... o externo nunca pode ser um fator crucial de decisão para escolher um companheiro ou uma companheira. E lá nós temos várias ferramentas e perguntas de coaching mesmo, assim, para definir se você está diante do cara certo, que é aquele cara que vai estar alinhado com seus valores. Não é o cara perfeito, mas é a pessoa, o que eu digo, o teu... E vai pontuando, você coloca vários tópicos, se ele putou em 8, já é um número, sei lá, eu tô chutando tem aqui. planilha lá para elas preencherem os pessoal, pontinhos. Tem planilha para você saber se você é o homem ideal no método Diva, hein? Eu vou querer saber essa planilha, toda vez que eu estiver me relacionando, eu vou mandar essa planilha pra mulher, pra ela... Elas marcam ponto, elas vão, depois do encontro, elas vão pontuando e elas vão tendo essa clareza de, por exemplo, como foi que eu cheguei até o meu parceiro de jornada hoje? Começou por uma lista. Antes, o que determinava as minhas escolhas? Friozinho na barriga, química, se eu sentia atração, ou seja, um instinto bem primitivo que me norteava se eu estava diante da pessoa certa ou não. Fui evoluindo nessa jornada, eu digo, não pode ser só isso. Admiração, respeito, né? E vem várias outras coisas. E isso ainda entra, né, um sistema assim que eu chamo de piloto automático de tomada de decisão. Você precisa ser muito racional na hora de escolher a pessoa. Você precisa primeiro saber o que é importante para você. O que tinha na minha lista, por exemplo? Primeira coisa, tinha que ter um cara que tivesse solteiro. Sim. Não tinha como. Se envolver com né? alguém. Uma pessoa que tivesse, e isso parece uma coisa óbvia, mas se olhar para essas minhas mais de 30 histórias, a grande maioria eram pessoas que estavam com o rabo preso com alguém. Existia um padrão dentro de mim de escolher essas pessoas. Então, primeira coisa da lista, um cara que tivesse disponível. Isso já não era uma autossabotagem do relacionamento inconsciente? Total. Medo de ser abandonada e não criar vínculo. Sim. Que me fazia escolher pessoas que não estavam no momento de ter um relacionamento ou que não podiam. Que seriam rasos, né? Não seriam aprofundados. Né? Exatamente. Então, eu tinha um teleguiado para esse tipo de companhia. Então, comecei a definir minha lista. Coloquei lá, eu queria um cara que tivesse espiritualidade, que tivesse com uma busca espiritual dentro dele. Um cara que tivesse intelectualidade, né? Que a gente pudesse trocar ideia, né? Fluir nessas ideias. Até exagerei que eu botei lá, eu queria um cara que gostasse de filosofar. E o Tony, meu Deus do céu, tem dias que eu digo, menino, esse homem fala demais. Mas foi assim, fidedigno a lista. Legal. E nós demoramos quase 9 meses para engatar um relacionamento. Só se conhecendo. Isso é outra coisa que eu ensino para elas. Não tenha pressa de escolher. Mas também essa não define pessoa. o tempo, você vai conhecendo. Você vai conforme você vai checando. Então, com esses 9 meses, que para mim foi o meu tempo, eu já sabia que ele era um bom pai, um bom filho, um cara ambicioso, um cara intelectualizado. E os itens mais que tinham lá na minha lista, uns 10 itens, assim, que eram os que eu não abria mão.
E nesse caso, voltando para essa história dessa aluna, que com 3 meses o cara já estava pedindo ela em casamento, nós fomos checar, nós fomos fazer ferramentas, né, de alinhar realmente do que ela queria para a vida dela e se ela enxergava nisso, não através da fala. Não adianta o cara chegar e dizer, não, porque eu sou um bom pai. Ações. Não, você tem que checar, você tem que ver a coerência entre ações e palavras. Sim. E aí foi isso que ela teve essa clareza, né? A gente tem muita ferramenta hoje para poder acender realmente as luzes e enxergar as coisas do jeito que são. E aí, com 6 meses, eles já estavam lá assinando o papelada de casamento. Caramba, então, legal. hoje, construindo a família, tudo certinho. Então, eu fico muito feliz em ver essa contribuição para ajudar essas mulheres a começar famílias do jeito certo. Porque quem já viveu em base de conflito, pai ausente, relacionamento conturbado quando criança, eu acho que essa é a minha principal motivação desse trabalho, é ajudar essas mulheres a fazerem essas famílias que não vão se dissolver nos primeiros conflitos, né? Não vão ser relacionamentos perfeitos, porque isso não existe, mas uma mulher, quando ela está centrada mesmo nesse poder feminino, ela consegue se equilibrar, ela consegue acessar a sabedoria dela, a intuição dela, o sexto sentido dela, buscar soluções e evoluir junto com esse companheiro. Legal. E já que você disse que pensa em fazer um livro e está escrevendo, se o teu livro estivesse na livraria lá, ele estaria em qual seção? De autoajuda? Ah, eu acho que sim, né? Nos livros de autoajuda. Muita gente acha esse termo pejorativo, mas na minha percepção não. É um autoajuda. Eu mesma, né, sou responsável. E sim, eu estou mesmo me ajudando com aquele conhecimento. Então, eu acho que seria na parte de finanças é que não seria. Não, porque tem muita gente vendendo curso para ficar rico sem ser rico, né? E complica, né? Já você está vendendo a sua experiência que você viveu, então é diferente, né? Você tem realmente essa autoridade para falar. Né? E isso é uma coisa que me obriga, entre aspas, muito a ter muito carinho e cuidado pelo meu relacionamento. Porque o que eu mais vejo por aí, não é falando mal do trabalho de ninguém, eu acho que está tudo certo. Mas eu não tenho coragem de abrir uma câmera e dizer, minha amiga, porque você tem que ter um relacionamento maravilhoso, sendo que de manhã eu quebrei o pau em casa com o meu digníssimo. Não dá. Então, a gente procura muito colocar na prática tudo aquilo que eu transmito para as minhas alunas. Temos altos e baixos, eu compartilho também muitos desses altos e baixos. Mas, como todo relacionamento, né? Mas a gente tem uma... É tipo assim... Trabalho com finanças, eu tenho que ter uma boa organização financeira, uma boa gestão para poder ensinar meus alunos, ok. Da mesma forma, para ter um bom relacionamento, eu sou a primeira a estar ali atenta e cuidando e não deixando a peteca cair. Show de bola. Então, você, mulher, que quer melhorar, ter um relacionamento que realmente vai ser duradouro e que complete... Tá lançando o curso agora, lançou agora essa semana, né? Fala para as mulheres que querem ter esse amor perfeito, ter esse relacionamento duradouro. O que esse teu curso, teu método vai trazer? Um recado para a mulherada que tá assistindo o Papo na Boa. Primeira coisa, Divina, é deixar de colocar nas mãos do acaso a tua felicidade afetiva. Você é responsável por ela. E trazer com muito conhecimento a consciência de que quando a gente elimina as barreiras que nos impedem de chegar até esse amor, a gente não precisa fazer esforço de sedução, de conquista, de joguinho. É só deixar o amor fluir até nós. Então, fazer parte do método Diva é eliminar essas barreiras que impedem que um amor saudável chegue até a sua vida e que você consiga acessar toda essa energia gostosa de troca, de reciprocidade, de respeito e de tudo aquilo que a gente merece. Show de bola. Siga nas redes sociais, no Instagram da Paula, é Paula Queiroz Diva, né? E lá tem todos os links, todas as informações para os cursos dela, para o método. E eu costumo sempre pedir pro nosso entrevistado, para quem está batendo papo, falar uma indicação de livro, filme ou pessoa que te inspira. Pode ser os 3 ou só um. Um livro que você está lendo agora, ou um filme que te marcou, ou uma pessoa que te inspira na tua vida. Tem um cara que assim, é um grande mentor para mim, que é o Dr. Diogo Lara, né? Inclusive, uma das metodologias que eu utilizo de transformação dessas mulheres, que a gente não trabalha só com questões comportamentais. Eu vou lá na raiz do problema, lá na tal da mente inconsciente. Então, uma das técnicas que eu utilizo dentro desse método, que é um método avançado com o que existe de mais moderno hoje, em termos de terapias de transformação,
abordagem integrada da mente, a gente utiliza isso dentro do método Diva, e o criador dessa técnica foi o Dr. Diogo Lara, PhD, e assim, meu grande mentor, e deixo então a indicação desse cara que para mim é uma grande inspiração, e inclusive toda a base que eu utilizo de autoestima, boa parte aí veio dos conhecimentos desse grande mentor, desse grande professor para mim. Show de bola. Então, pessoal, tá anotada a dica. Paulinha, muito obrigado pelo teu tempo, por tu aceitar vir aqui no Papo na Boa, compartilhar um pouco da tua experiência, da tua vivência, que tenho certeza que ajuda muitas mulheres, já ajudou e vai ajudar muitas mais mulheres. Obrigado mesmo e até o próximo, que eu vou te chamar com certeza para outro podcast para te falar de outras coisas também, não só de relacionamento. Gratidão, Divo. Sempre uma honra estar aqui. Sempre que chamar, o coração tá aberto aqui pra gente bater mais esse papo gostoso. Gratidão a todos. Valeu, galera. Obrigado por acompanhar mais esse Papo na Boa e até o próximo episódio. Valeu.